Olá, meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrino responsável pela clínica Otto One aqui de São Paulo. Resolvi gravar essa aula para ajudar aos colegas a se adaptarem a esse novo método de atendimento, a telemedicina em tempos de pandemia. Mas no final, o que é a telemedicina? É sim o conjunto de tecnologias e aplicações que permitem a realização de ações médicas à distância, como cuidados de saúde, discussão de casos clínicos, educação e pesquisa. Então, o conceito de telemedicina é muito amplo e inclui, então, a teleeducação, teleassistência, telesaúde, teleconsultoria ou teleinterconsulta, telediagnóstico, teleespecialidades, televigilância, monitoramento remoto e também a teleconsulta. A única que não era regulamentada até recentemente aqui no Brasil é a teleconsulta. Todos os outros componentes da telemedicina já são, sim, amplamente executados aqui em nosso país. Provavelmente, depois da pandemia, a teleconsulta vai continuar a ser permitida, talvez com algumas limitações. Na pandemia, a telemedicina tem sim uma função social, pois ajuda a aliviar o pronto-socorro. Sabemos que até 60% dos pacientes não precisariam ir ao pronto-socorro. E sabemos também que o hospital é um local de maior contaminação. Então, nós estamos ajudando sim a população. E também temos que manter a assistência aos pacientes mesmo na pandemia do Covid. A prevalência das outras doenças não vai diminuir. E também o médico precisa de uma renda no período de crise e a telemedicina, com a teleconsulta, pode sim nos ajudar neste ponto também. E qual é a primeira coisa que eu acredito que o colega médico deva fazer para começar a usar esse método de atendimento? Primeira coisa, então, é mapear a jornada do paciente. Quais os passos que o paciente faz para chegar até uma teleconsulta? Então, mapear antes, durante e também depois dessa teleconsulta. Nós temos que organizar o nosso processo de atendimento e alinhar isso com o nosso plano de negócio, isto é, pensar na nossa estratégia. Pensar se vamos atender somente pacientes antigos ou também pacientes novos, pacientes indicados pelo plano ou só pacientes particulares, treinar nossa secretária, pensar qual plataforma e qual prontuário médico nós vamos utilizar, qual vai ser o tempo da nossa consulta, os horários de agendamento, o local onde nós vamos fazer essa videoconferência, qual vai ser os nossos honorários, o termo de consentimento, os textos informativos relativos a esse atendimento, caso seja necessário uma consulta presencial complementar, como que nós vamos fazer? Pensar como vamos enviar receitas, recibos, nota fiscal e também pensar na pós-consulta. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz também foi avisar a minha base de pacientes, né? Minha base de pacientes cadastrada. E para isso, eu usei lista de transmissão no WhatsApp, é bem fácil de fazer, tem inclusive tutoriais no YouTube, e também usei o e-mail marketing. Existem alguns prontuários que têm acoplado ferramentas de relacionamento, que conseguem, então, comunicar mais facilmente ainda para os pacientes que nós estamos realizando o teleatendimento. Eu optei por fazer uma comunicação em 3 níveis, né? O primeiro nível de informação, eu mando um texto falando que nós estamos fazendo agora a teleconsulta devido à pandemia e, se caso o paciente quiser mais informações, para ele nos responder, para a gente dar andamento a essa parte de informação. Se o paciente manifesta desejo, né, o interesse de conhecer um pouco melhor sobre o método, nós mandamos um segundo texto aprofundando um pouco mais as explicações.
com o valor, então, da consulta, com a limitação do método que está relacionado à realização do exame físico completo, com as orientações de como ele deve proceder, isto quer dizer, se ele deve se cadastrar na plataforma, o tempo, a duração da consulta, ele precisa estar num local silencioso, ter uma boa conexão com a internet, e se realmente ele fecha, ele fala que vai fazer a consulta, depois de fazer o pagamento, a gente manda o terceiro texto, que é o termo de consentimento livre, esclarecido, propriamente dito, né? Este termo de consentimento, então, tem que ser personalizado. Isso agrega uma validade legal maior. Tem que identificar o médico, o paciente, qual plataforma será usada, pedir para o paciente se comprometer com a veracidade dos fatos, deixar explícito se a consulta vai ser gravada ou não, de novo, as limitações do método, falar já que é possível que seja necessária uma consulta presencial complementar e o valor também da consulta. Essas informações têm que estar, então, discriminadas aqui no termo de consentimento. Esse aqui é o da minha clínica. Como é que o paciente responde, né, depois que você envia o termo de consentimento? Bom, ele pode imprimir, né, ler, imprimir, assinar, escanear, fotografar e nos mandar. Talvez essa seja a melhor forma, mas a gente sabe que não são todos os pacientes que têm impressora em casa, né? Então, se ele responder o seu e-mail, né, o termo de consentimento tem que ser enviado preferencialmente por e-mail. Se ele responder o seu e-mail confirmando que leu, entendeu e que concorda com o que está exposto ali naquele documento, teoricamente também nós estamos resguardados. Existem softwares de assinatura eletrônica com ou sem o padrão ICP Brasil, que para assinatura de termo de consentimento também são legalmente válidos, né? E a gente pode fazer de uma outra forma, que é gravar o consentimento expresso do paciente em vídeo, que também é uma prova juridicamente legal e bastante aceita. E nós devemos, então, gravar a consulta como um todo ou não? Isso depende de cada um. Não é obrigatório gravar a consulta. Eu gosto de gravar porque eu acho que me dá um certo resguardo médico legal. Se nós formos gravar, temos que pedir autorização para o paciente antes, né? Ele tem que autorizar essa gravação. Tem problemas envolvidos com essa gravação, né? Por exemplo, como nós vamos armazenar esse vídeo, né? Vamos armazenar na nuvem, no computador, vamos compactar. Tem problemas também relacionados à segurança desse vídeo. Isso nós temos que pensar caso nós optemos por gravar esses vídeos. Bom, o registro no prontuário eletrônico do paciente é obrigatório. Recomendo que façamos uma anamnese detalhada, né? Nós devemos anotar sempre a plataforma utilizada para a teleconsulta, anotar que estava em vigência do período de pandemia, de calamidade pública, justificando a aplicação do meio, não utilizar abreviações, de preferência utilizar prontuários com certificação pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e que siga a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Isso configura mais proteção para todos os envolvidos. Dicas práticas relacionadas à teleconsulta, então. Primeiro, deixar claro para a secretária o nosso plano de negócio e os processos envolvidos com essa teleconsulta. A secretária pode até trabalhar em home office. No nosso caso, nós deixamos o celular da clínica com a secretária e as ligações para o telefone fixo são automaticamente transferidas para o celular da clínica e ela faz o atendimento, então, na casa dela. Dicas de etiqueta. A gente tem que sempre testar a conexão da internet antes da consulta, para não ter esse tipo de falha. Manter sempre o contato visual com o paciente. Nós temos que pensar que o paciente está ali, na nossa frente, do outro lado da mesa, né? Não levantar para atender o telefone durante a consulta. Pensar nas vestimentas, se nós vamos usar jaleco, né?
deixar isso tudo preparado, o local de atendimento deve ser adequadamente preparado, cuidado com o que aparece no fundo, né, com o enquadramento da tela. Existem algumas plataformas que permitem colocar esse background virtual, que pode ser bom em alguns casos, né? Mas cuidado com a bagunça que pode aparecer atrás da sua tela, né? A gente tem que explicar para os familiares, caso a gente faça esse atendimento em casa, para não ter problema, né? Deixar um copo de água ao lado, para não ter que levantar no meio da consulta para beber água. Uma pergunta que sempre me surge: podemos atender pacientes do estado que temos CRM registrado e de outros estados? Isso ainda não está regulamentado. A gente, com certeza, pode atender pacientes do nosso estado em que nós temos o CRM, mas não está regulamentado se nós podemos atender pacientes de outro estado, né? Isso só está regulamentado para consultas presenciais. Se uma paciente, então, de Minas Gerais vem até o meu consultório em São Paulo, eu posso atendê-la tranquilamente. Agora, eu não posso ir até Minas Gerais para atender essa paciente. Porém, esse tipo de regra não se aplica à teleconsulta. Acredito que o CFM vai regulamentar isso após a pandemia, então, né? Existem alguns problemas jurídicos e éticos relacionados a isso, né? Por exemplo, em qual CRM aconteceria um julgamento de uma demanda ética? Em qual fórum seria resolvida uma questão jurídica, né? Então, tudo isso vai ter que ser esclarecido no seu devido momento. E aqueles pacientes que querem sempre fazer uma consulta ou tirar uma dúvida simples, né, por WhatsApp, de forma não remunerada. E a gente tem que buscar converter esses pacientes para uma consulta, para um teleatendimento completo e mais estruturado. Vou colocar aqui a minha sugestão, então, de como converter uma simples questão no WhatsApp em uma consulta. Então, o paciente mandaria uma pergunta mais ou menos assim: olá, doutor Bruno, estou com uma dorzinha na garganta. Você poderia me indicar um remédio? Como é que é a minha resposta? Olá, senhora Maria, como vai? Acredito que possa ajudá-la sim, mas, conforme recomendação do Conselho Regional de Medicina, prefiro que façamos tudo de forma documentada, da melhor forma documentada possível, né? Você poderia agendar uma teleconsulta com minha secretária? Posso lhe atender ainda hoje. Nesse momento, eu já envio o primeiro texto informativo mostrando como é esse teleatendimento e o contato da minha secretária para agendamento. Nós temos que criar a cultura entre os pacientes da teleconsulta. Nem nós médicos, nem os pacientes aqui no Brasil ainda têm esse tipo de cultura e isso dificulta um pouco esse agendamento de uma consulta à distância, mas acredito que essa barreira, aos poucos, vai ser superada. Todas aquelas regras, né, aquelas sugestões de etiqueta devem ser cumpridas para a gente evitar esse tipo de situação. Nós temos então que ter uma postura profissional e pensar em tudo isso antes da teleconsulta. Segue aqui algumas sugestões de plataforma, né, específicas de telemedicina, como o Dr. Tis, que tem o produto Doutor Nuvem, né? Brasil Telemedicina, Dr. Chat, Doctoralia, Vita, Medicina Direta, iClinic, entre várias outras. E as plataformas genéricas que podem ser usadas para videoconferência e também para teleatendimento. O Zoom, Hangout, WhatsApp, Skype, Teams, Webex. Temos sempre que pensar na segurança da informação quando optamos pela plataforma. Aqui, então, o exemplo do Zoom é bastante fácil de utilizar, bastante intuitivo, é uma plataforma que vem crescendo muito, não só para teleatendimento, mas também para videoconferências no geral. Ele tem também uma versão paga, que é o Zoom for Healthcare,
que é uma boa opção para clínicas maiores. Temos o Dr. Tis, um outro exemplo, né, que tem o produto Dr. Nuvem, que é bastante completo, tem a parte também de receituário eletrônico, permite as assinaturas eletrônicas com certificado digital. E um último exemplo aqui, o Cuidar Digital, do grupo Fleury, que é uma plataforma que está sendo fornecida de forma gratuita. Eu gosto deste produto porque ele permite também a gravação da consulta, não são todas as plataformas que permitem isso. E qual plataforma, então, eu devo usar, né? Como escolher? Qual é a mais segura? Qual é a mais ética? Qual é a melhor? Pessoal, não sei, não existe uma resposta única, né? Temos que estudar o nosso plano de negócio e nos adequar e adequar a plataforma ao nosso plano. Temos que tomar cuidado, sim, quando formos escolher, né? Dá uma olhadinha no tempo que a empresa tem no mercado, né? E também para o atendimento, se essa empresa nos atende bem, se a gente liga, consegue falar rápido, se eles respondem no chat rápido, tudo isso pode influenciar bastante para a gente. Alguns colegas falam, poxa, mas sem exame físico completo, seremos iguais a balconistas de farmácia, né? Não é bem assim. A nossa capacidade analítica é muito maior. Existem trabalhos mostrando que 80% dos casos, em 80% dos casos, a anamnese leva ao diagnóstico. Não é que o exame físico não seja importante, não é isso. Mas nós conseguiremos ajudar, e já estamos conseguindo ajudar, muitos pacientes com a teleconsulta. Esse é o raciocínio, tá? Como é que é, então, o exame físico à distância, né? A telepropedêutica, esses questionamentos. Então, seremos que nem um clínico geral que não faz exame físico especializado, a gente consegue pensar dentro da nossa especialidade de uma forma muito mais analítica e detalhada do que um clínico geral, tá bom? Também. Nós temos, então, que aprender e desenvolver essa telepropedêutica. As possibilidades são enormes, né? Algumas coisas em relação à minha especialidade, eu consigo ver as características da secreção eliminada pelo paciente, consigo pedir para o paciente manipular o pavilhão auricular para ver se ele está com dor, no caso de uma otite externa. O paciente consegue, sim, abaixar a língua com o cabo de uma colher e filmar e fotografar a faringe, né? Fora todos os devices, né, que estão sendo desenvolvidos aí para a telepropedêutica. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um espectro de otoscópio muito simples, que pode se adaptar ao iPhone, oxímetro, dermatoscópio, né? Aqui a gente tem estetoscópio digital, que pode transmitir à distância, né? Aparelhos de pressão, até ultrassom portátil acoplado no celular. Hoje é possível e isso vai ser cada vez mais disponível para os nossos pacientes em curto a médio espaço de tempo. Então, sim, aos poucos, essa telepropedêutica vai sim ser validada, né? Acredito que trabalhos universitários, acadêmicos vão ser feitos para validar todos esses aparelhos e a gente vai conseguir examinar melhor nossos pacientes à distância. Vejam esse vídeo. As possibilidades são bastante grandes. Bom, em relação à prescrição médica, né, nós temos que prever como nós vamos fazer o nosso plano de negócio.
Podemos, sim, emitir receitas físicas enviadas por portadores, como RAP, LOG, receitas em formato eletrônico, sem certificação digital, né? Principalmente para os remédios que não têm controle, né? Não são controlados. Aí podemos enviar essas receitas por PDF, por e-mail, por WhatsApp. O paciente pode até imprimir em alta definição, ou o mais correto, o mais certo e o mais recomendado é sim a gente fazer as receitas com certificado e assinatura digital padrão ICP Brasil, né? Isso é o mais válido juridicamente e existem alguns softwares que já ajudam a gente a fazer esse tipo de prescrição. Bom, como é que a gente faz a assinatura com certificado digital padrão ICP Brasil com Acrobat Reader? A gente não precisa nenhum software para fazer. A gente pode fazer direto com o Acrobat Reader, né? Um arquivo, um programa que lê PDF, né? Primeiro, a gente faz a receita em Word. Preenche com cabeçalho, rodapé da clínica, coloca assinatura gráfica. Eu sempre gosto de colocar assinatura gráfica digital, com caneta azul, né? Caso o paciente imprima, ele tem lá uma receita com caneta azul, não é essa a validade jurídica, mas em algumas farmácias ajuda, né? A gente pode colocar no rodapé avisando que a receita foi assinada, né, com certificado digital, fez o Word, colocou essas informações, salva em PDF, abre com Acrobat Reader e assina com o certificado eletrônico que já está instalado no seu computador. Eu uso um certificado do tipo A1, que fica instalado nos computadores em que eu faço atendimento. O Adobe Acrobat já reconhece esse certificado, eu clico para assinar e rapidamente o documento é assinado. Esse documento assinado em PDF pode ser enviado para o paciente pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Por várias formas digitais. Ele é válido, né? Como é que o farmacêutico checa que realmente essa receita tem validade jurídica? Ele então coloca no site do Instituto Nacional da Tecnologia da Informação. Ele faz um upload do arquivo de PDF que eu mandei para o paciente neste site e que reconhece a validade da minha assinatura digital, tá? Bom, o CFM, junto com o Conselho Federal de Farmácia, fez um projeto de prescrição eletrônica. Nesse projeto, ele forneceu para a gente alguns modelos de receituário, relatório, atestado, pedido de exame, né? E a gente pode baixar esses modelos, fazer o preenchimento e depois tem que fazer a validade desses documentos, aí o farmacêutico tem que fazer a validação desses documentos em uma outra página do site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Isso ajuda, mas também pode confundir um pouco, porque essa página criada pelo CFM e pelo Conselho Federal de Farmácia só reconhece os documentos que foram feitos no modelo do CFM, baixados do site do CFM. Eles não reconhecem o modelo meu de PDF que eu fiz aqui no meu computador. Então, isso pode confundir um pouco os farmacêuticos na hora de validar a receita. Acredito que é um programa que também está em desenvolvimento e que em breve essas melhorias serão executadas, né? E essas confusões vão ser resolvidas. Bom, temos um outro software, que é o mais conhecido para a prescrição médica, que é a MEMED, que agora tem aceitado todos os certificados eletrônicos, facilitando a nossa vida também, né? Bem prático de usar. Se você não quiser fazer em PDF, pode usar o software da MEMED e assinar com o seu certificado. Bom, colegas ainda têm dúvidas se nós devemos cobrar pela consulta à distância. Sim, nós devemos cobrar. E quanto cobrar? Eu acredito que nós devemos cobrar o mesmo valor da consulta presencial, uma vez que a nossa responsabilidade como médicos é a mesma, né? Existe 73% da população que pode ser nossos pacientes particulares, lógico.
diferentes níveis socioeconômicos, mas 73% da população não tem plano de saúde, tá? Como é que eu faço as cobranças? Os pacientes fazem uma transferência bancária, preferencialmente via TED, antes da consulta. Por que via TED? Porque cai na hora e a gente pode conferir o pagamento, isso de segunda a sexta até às 5 horas da tarde, né? Então, antes da consulta mesmo, o paciente manda um comprovante de pagamento, né? Isso tudo pela minha secretária faz todo esse trâmite de agendamento, esclarecimento de dúvida, pagamento, né? E aí a gente consegue, eu já chego na consulta com tudo isso resolvido, né? Existem soluções de pagamento de plataformas, né? Como o PayPal, como várias aí no mercado. Mas a gente tem que lembrar que essas soluções cobram uma taxa no cartão de crédito que às vezes não é tão baixa, pode chegar até 5, 6%. Tem que ver se isso entra aí no seu planejamento comercial, né? E convênios? Sim, a gente pode atender a convênios. O ideal é que eles sinalizem que você está autorizado a atender por teleconsulta através de ou de um aditivo contratual ou de um e-mail que autoriza esse método de atendimento. Aí nós estamos resguardados, né? Bom, existem ainda hospitais que contratam médicos para atendimento por hora ou por plantão, né? E planos de saúde também, né? Como a Mil, a Almint, Sul América, o Einstein, o Sírio-Libanês, o hospital, o laboratório DASA, eles já têm lá um corpo clínico que é pago por plantão, né? Também existe essa forma de remuneração. Ou o pagamento, como eu disse, via convênio médico. Já existem vários convênios trabalhando com teleconsulta e é bom a gente entender como isso é feito. Nós temos aqui a nota técnica número 7 de 2020 da ANS, dando um parecer favorável ao pagamento dessas teleconsultas por planos de saúde, né? Então, aqui a gente consegue ver, na conclusão do documento, que nós devendo se considerar que os atendimentos por meio de telesaúde já são de cobertura obrigatória na medida em que cumprem as orientações normativas dos conselhos profissionais de saúde e do Ministério da Saúde. Tá? Também nós temos um esclarecimento do CFM, dando também um parecer favorável que nós devemos cobrar e ser remunerados de forma justa pela teleconsulta. Quais são os pontos negativos desse método de trabalho? As negociações com o plano, as glosas que podem ocorrer, o convênio ainda pode ser que não autorize, né? Pode ocorrer uma falha da internet durante o atendimento, nós temos que pensar como nós vamos fazer, né? Nós temos que nos precaver para isso, se a gente vai devolver o pagamento, se a gente vai agendar uma outra consulta, né? Que acontece quando eu faço a constatação que é impossível ajudar o paciente por teleconsulta? Eu vou devolver o dinheiro, né? Eu vou marcar uma consulta complementar presencial, né? Que é o que a gente acaba fazendo quando precisa. Outros pontos negativos: é impossível fazer receitas azuis e amarelas, mesmo com certificado digital, né? Temos sempre que pensar na segurança dos dados, na gravação da consulta, o vídeo pode ser roubado, né? Pensar se existem maior chance de acontecer processos éticos, civis, criminais, devido à falta do exame físico. Pode acontecer isso? A gente pode errar mais o diagnóstico? Talvez, a gente tem que pensar nisso, né? Essas respostas ainda não estão claras, né? Pode ser mais difícil desenvolver uma relação médico-paciente. O paciente pode não entender as orientações, por mais que você explique direitinho? Pode. Tudo isso pode acontecer, tá? A gente tem que pensar nisso e se preparar para esses imprevistos. Na otorrinolaringologia, que é a minha especialidade, nós examinamos cavidades, que é mais difícil de examinar
à distância, né? Então, nós temos que entender que a gente, sim, consegue ajudar muitos casos, mas não são todos os pacientes que serão beneficiados por esse método de atendimento. Na maioria das vezes, são pacientes que apresentam problemas de baixa complexidade, né? Mas sempre com a carta na manga de poder oferecer o atendimento complementar presencial. Esse é um viés, inclusive, da gente atender pacientes que estão muito longe da gente, em outros estados ou até em outro país. Como é que a gente vai fazer a consulta presencial complementar, se necessário? Uma das formas é nós indicarmos um paciente, melhor, indicarmos um colega para o paciente que mora próximo ao paciente. E a gente ligaria para esse colega, explicaria o caso, né? Já faria aí uma teleinterconsulta e o paciente, então, seria visto por esse outro colega em sua localidade. Temos que lembrar também que mantemos a nossa responsabilidade ética, civil e criminal, né? Se nós fizermos imperícia, imprudência ou negligência, nós poderemos ser responsabilizados por isso, mesmo sendo uma teleconsulta. Temos que entender, então, que a relação médico-paciente é dinâmica, é influenciada pelas inovações, mas se nós usarmos essas tecnologias com sabedoria, poderemos até melhorar a nossa relação com o paciente. Temos que saber também que a tecnologia nunca vai substituir a subjetividade da relação. E entender que a humanização do atendimento não é só estar próximo do paciente fisicamente, e sim a nossa capacidade de desenvolver empatia durante a interação. Isso é fundamental, né? A gente tem que demonstrar preocupação com o paciente, saber que a telemedicina, por exemplo, evita aglomeração. E, de qualquer forma, a gente tem que saber fazer essa triagem para priorizar, para entender qual paciente que precisa vir antes ou não, por exemplo, num serviço do SUS, ou qual paciente pode ou não vir ao consultório, se tem ou não, por exemplo, sinais gripais. Isso tudo mostra, sim, a humanização do nosso atendimento, né? Características e habilidades de desenvolvimento de empatia, boa comunicação, carisma e contextualização são habilidades cada vez mais fundamentais nesse nosso novo mercado de saúde, né? Nós vamos sim conseguir atender melhor os pacientes desenvolvendo esse tipo de habilidade. Muito bem. Minha casuística, até hoje, eu atendi 48 casos por telemedicina, né? Não é um número muito grande, porque realmente os pacientes não estão acostumados ainda com este método, né? Precisei pedir para 6 casos irem até o consultório para fazer, então, uma avaliação presencial complementar. Então, vejam que eu consegui resolver bastante coisa por telemedicina. E, na grande maioria das vezes, são problemas de baixa complexidade, né? Então, um paciente, por exemplo, pós-operatório, que eu só precisava saber se ele estava bem, esclarecimento de dúvidas de COVID, né? Rinocinusite aguda viral, tosse secundária a refluxo, 3 pacientes com hiposmia pós-COVID, uma paciente com pericondrite de pavilhão auricular por brinco, por uso de bico, piercing, né? E que deu para fazer uma ectoscopia muito boa, né? E deu para tratar e ajudar o paciente. O mais importante de tudo é estar próximo do paciente depois do atendimento, né? Pegando o feedback do paciente. Se 2, 3 dias depois você conversa com o paciente e ele está bem, ele está tranquilo, ele está melhor, a gente vê que a gente acertou. Bom, essas aqui são minhas outras aulas, né? Caso vocês tenham interesse, eu estou à disposição para ministrá-las. Então, como manter o seu consultório na crise e sair mais forte depois da pandemia, gestão de consultórios e carreiras médicas, captação e fidelização do paciente, redes sociais para médicos, reembolso médico, passo a passo, processos médicos e defesa profissional, o que precisamos saber para uma carreira sustentável, termo de consentimento livre e esclarecido, a importância de incorporar na nossa rotina,
Como transformar o sonho do consultório particular em uma realidade? Telemedicina, uma mudança inevitável. Telemedicina, o arcabouço legal e soluções disponíveis. Teleconsulta, como eu faço na prática, que foi essa que eu falei agora para vocês, e prescrição eletrônica, dicas práticas e diferentes métodos. Concluindo, a teleconsulta já está autorizada pelo Ministério da Saúde. Nós não somos obrigados a fazê-la. Quem não quiser, quem não gostar, não precisa fazer. Vamos usar o método da melhor forma possível durante a pandemia. Saber das limitações e sempre informar os pacientes. É fundamental, sim, o bom desenvolvimento da relação médico-paciente. Vamos, então, conseguir ajudar muita gente, tentar desafogar o PS e ser remunerados adequadamente por esse trabalho. Vamos precisar de coragem e criatividade, sempre pautados em princípios éticos da beneficência e não maleficência. Aqui só um exemplo de um feedback de um paciente, né? Então, esse contato por WhatsApp, né? Pontual, o paciente referindo que está muito bem depois da sua teleconsulta, eu acredito que seja muito interessante, né? Não fazer a teleconsulta por WhatsApp, mas um feedback como esse aqui. Doutor Bruno, boa tarde. Só passando para informar que o tratamento que você prescreveu funcionou exatamente como você previu. Melhorei em 2 dias. Tomei a última dose do Maxulid ontem à noite e ainda tem mais 6 dias de Buzonide. Então, ótimo, fico muito feliz com as notícias, me mantenha informado. Pronto, fiquei tranquilo com este paciente. Pessoal, muito obrigado por assistir essa aula. Eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, né? O meu contato está aqui, meu e-mail, meu WhatsApp em outros slides. E contem comigo para o que precisar. Um forte abraço e até a próxima.